Olá, Falange. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem também. Hoje nós teremos a coparticipação de 5 calopsitas desobedientes, barulhentas, que vão dar palpites aqui no vídeo. Muito barulhentas, muito desobedientes. Não sei se vocês estão ouvindo, estão aqui raspando alguma coisa. De vez em quando vocês vão ouvir um toque-toque, mas não é ninguém batendo na porta, é elas imitando quando alguém bate na porta. Vamos para o vídeo. Eu vou precisar ler uma introdução que eu anotei, porque a minha cabeça não é mais a cabeça de uma menina de 15 anos, que sabe todas as letras de músicas e todos os telefones de amigo de cabeça. Eu esqueço, às vezes pulo de uma coisa para outra e não consigo voltar na primeira. É isso aí, gente. É vida real. Então eu vou precisar ler para você o intuito desse vídeo que eu fiz para você com todo carinho. Antes de começar, eu preciso dizer uma coisa para você. Esse vídeo não é sobre peso. Esse vídeo não é de antes e depois. Esse vídeo não é sobre números na balança. Esse vídeo não é sobre moda, nem biotipo. Esse vídeo é sobre travessia. A minha travessia, que pode inspirar a sua também. É sobre o que a gente enfrenta quando ninguém está olhando. Se você já pensou que fez de tudo e nada conseguiu mudar o seu estilo de vida, esse vídeo, aliás, esse canal é para você. Sinta-se acolhida. E se você gostar, dê um joinha e inscreva-se no meu canal. Se você der o joinha e não gostar, no final do vídeo você tira o joinha. Não tem problema. Mas não deixa de manifestar a sua opinião. Porque nós que estamos começando no YouTube precisamos disso. Vamos lá. Eu falei com vocês o que me levou ao protocolo Caverna, em que momento eu precisei entrar na minha caverna. Uma das coisas que eu conheci dentro da caverna foi o Ho'oponopono. Eu conheci vários Ho'oponoponos. A internet está cheia deles. Mas eu me identifiquei com o Ho'oponopono mágico, que é o Ho'oponopono da Beth Russo, o canal da Beth Russo, que também é um canal verdadeiro, onde ela divide com a gente as coisas boas que acontecem através do Ho'oponopono. Conhecer o canal da Beth Russo me ajudou muito, porque me levou a saber que eu tinha um lugar para eu me agarrar, para eu me segurar. E foi exatamente isso que o Ho'oponopono fez para mim. Ele me fez segurar. Segurar naqueles momentos que você quer entrar na loja americana e comprar todos os chocolates possíveis e comer tudo escondido. Ele me ajudou.
Ele me ajudou naquele momento que eu passava em frente a uma lanchonete e sentia o cheiro de pastel frito na hora. E queria entrar e comer logo 3, 4 pastéis. O Ho'oponopono me ajudou a ficar firme na minha decisão, porque eu já tinha decidido o que eu queria. Mas eu precisava de constância. Eu precisava de uma rotina. E nessa rotina, eu conheci um médico maravilhoso aqui na internet, que é o Dr. Laí Ribeiro. Eu mergulhei de cabeça nos ensinamentos do Dr. Laí Ribeiro, que fala uma linguagem simples, ao pé da letra, que dá para todo mundo entender. E o que eu achei mais curioso nos ensinamentos dele é que ele jogou fora, por terra, tudo aquilo que eu acreditava que não fazia mal. Que não, isso não faz mal. Que é isso? Não, eu não vou almoçar. Vou fazer um lanchinho. Eu não vou tomar café de manhã. Esse negócio de pão, leite, café, não. Vou fazer isso não. Vou tomar uma vitamina, comer um pastel e aí eu vou ficar até o meio-dia satisfeita. E quando chegava no meio-dia, eu comia um hambúrguer com um suco bem grande. Pronto, agora eu estou satisfeita até a hora do jantar. E no jantar, como eu nunca estava em casa no horário de jantar, era mais um fast food. E eu não entendi o que estava acontecendo. Por que eu comia tão pouco e não conseguia emagrecer? Por que tanta gente fazia dieta, comia tantas vezes no dia, 5, 6 vezes no dia, estava emagrecendo e eu tomava mal um café rápido em pé na lanchonete, na hora do almoço um sanduíche, na janta também, às vezes umas gramas de salgadinho frito com refrigerante. E poxa vida, consigo emagrecer? Eu aposto que você já pensou desse jeito. E quando eu conheci esse médico e as palestras dele, eu comecei a entender que estava tudo errado. Eu nem precisava comer tanto carboidrato, como também não precisava passar fome. Não era isso. Era identificar o que o meu corpo estava produzindo a mais e o que ele não estava produzindo. E foi aí que eu conheci o jejum intermitente. Essa palavra jejum intermitente virou a minha cabeça. Porque eu falei, meu Deus, eu já estou tão acostumada a fazer jejum. Faço jejum de Daniel, faço jejum de 40 dias, olha. Fazia um jejumzinho lá, uma oraçãozinha, a hora que acabava a oração, comia até o que não devia. Ah, batata frita. Sorvete. Sorvete. Quando eu estava com muito calor, não vou tomar refri, porque refri engorda. Vou tomar sorvete, porque o sorvete, ele me resfria e me alimenta, porque tem leite. E assim era a minha vida. Fora o final de semana,
aquela cervejinha com churrasco. Não, eu não vou comer arroz e outros acompanhamentos, não. Vou comer só o churrasco, farofa, maionese, bastante maionese, e tomar uma cervejinha, que não era uma, e tá certo. Isso aí não vai me engordar. E a balança só acusava. As roupas, 54. O peso já estava maior do que eu, com 1,60 m, consigo carregar. Imagina. E quando eu conheci a proposta de ensinamento do Dr. Laí Ribeiro, eu entendi que eu tinha que desinflamar o meu corpo, eu tinha que queimar caloria e eu precisava permitir ao meu corpo um período sem alimentos para que ele processasse o que eu havia comido durante o dia. E que essa comida durante o dia tinha que ser algo saudável, equilibrado, na quantidade que eu precisava para me permanecer em pé. Trabalhava feito um cavalo. Entrava madrugadas e madrugadas, não tinha nenhum respeito pelo meu sono, pelo meu descanso. E ouso falar com você que isso tudo era em prol de uma pessoa que em nenhum momento me valorizou. Nenhum momento. Tudo era pouco, muito pouco. E eu produzia mais e mais e mais e era nada. Então, o meu projeto Caverna, ele não trabalhou só o meu corpo. O meu corpo é resultado do meu projeto Caverna, que englobou toda a minha vida. Se eu dissesse não, eu sofria. Então era sempre sim. A minha voz tinha que ser sempre mais baixa. E além de eu trabalhar feito um cavalo na rua, eu tinha que chegar em casa e fazer tudo que uma escrava tinha que fazer para manter um local limpo, arborizado para se viver em paz. Então eu não dormia. Muitas das vezes porque eu passava a noite atendendo clientes, porque trabalhava com MHR, e é um trabalho que muitas pessoas que usam não têm tempo durante o dia para fazer, ou precisam esconder de A e de B que usam. Parece que esconde, mas não esconde. Só queria te avisar, tá? Você que usa MHR, você não esconde de ninguém, todo mundo sabe. Então aquilo ali amanhecia o dia, eu na mesma posição, trabalhando na cabeça daquela pessoa, que ali, sendo atendida, dormia, cochilava. Eu não podia. E nunca estava bom. Então, a primeira coisa que eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro é a dormir. Você precisa desligar do mundo às 23 horas. O ser humano foi feito para dormir no mínimo 8 horas. Você precisa
Mesmo você que trabalha de madrugada, que começa seu turno de madrugada, você tem que ter uma constância de sono. Senão, amigo, o seu caminho é o que aconteceu comigo, é AVC. O AVC ele vem através do estresse. O meu corpo estava em combustão. Obesidade, diabetes, pressão alta, feridas sangrando 24 horas, tendo aborrecimentos. Não podia dar diferente não, gente. É isso. O corpo entrou em combustão. A má alimentação foi o combustível para isso. Então, o que eu aprendi foi desinflamar o meu corpo, baixar as taxas de colesterol, aprender a comer saudável, aprender o que eu devo comer mais, o que eu devo comer menos e o que eu não devo comer. E uma das coisas que foi uma discussão geral na minha vida foi o jejum intermitente. Muitos médicos hoje defendem o jejum intermitente. Mas há bem pouco tempo atrás, isso eu estou falando de 5, 8 anos atrás, não era assim não, gente. Tanto que eu tive um problema com o médico da família que é predisposto pelo posto de saúde, porque a minha boca grande falou que eu estava fazendo jejum intermitente. E eu ouvi coisas absurdas. Absurdas, que eu nunca pensei que um médico fosse falar comigo. E ali, para não render, eu saí do consultório dizendo muito obrigado por me orientar e eu vou seguir os seus conselhos. E ali, naquele dia, eu decidi. Eu vou continuar praticando o jejum intermitente. Muitas pessoas que me conhecem a fundo perguntam, mas como se você é diabética? O diabético não pode ficar 3 horas sem comer? Exatamente. Nós não estamos falando de passar fome, de greve de fome. Estamos falando de jejum, jejum intermitente, certo? Ele é intermitente. Ele é o tempo que você determina para fazer uma faxina no seu corpo. E depois você recomeça a sua alimentação. Porém, nem tudo que nasce da terra é para você comer. Se fosse assim, a gente comia capim, né? E o que eu aprendi é que com o meu sobrepeso, quanto mais carboidrato eu comesse, mais eu inflamaria meu corpo. Aí eu comecei a fazer o jejum intermitente de 3 horas. 3 horas? Eu já vi uma pessoa jogar o rosto para o lado e dar um risinho disfarçado quando eu falei. Comecei fazendo de 3 horas. Pois é. E essa pessoa está com quase 200 quilos, porque nem de 3 horas ela faz. Eu comecei com 3 horas. Por quê? Porque pela tabela médica do meu médico, eu tinha que ir às 7 horas da manhã tomar café com pão, café, leite ou um copo de chá.
manteiga, uma fatia de queijo. Não tomava suco, permitia a fruta. Aí, 10 horas da manhã, eu tinha que fazer um pré-lanche. É aquele lanche que você faz antes do almoço. Uma fruta. Essa fruta poderia ser adicionada de iogurte ou tomar o iogurte com aveia. E às 13 horas eu ia almoçar. Arroz, feijão, a carne, muita salada. Esse era o palpite médico, o médico presencial. Porém, quando eu entrei no meu projeto Caverna, a primeira coisa que eu fiz, isso no princípio, quando eu ainda estava me conhecendo, eu comecei a seguir o que o Dr. Laí Ribeiro falava, para não tomar leite. Então, o que eu fazia? Tomava meu de jejum com chá, porque eu gosto de chá. Quando não era chá, café preto. Mas retirei totalmente o açúcar, o adoçante e substituí por canela. Porque a canela é um termogênico e ela dá um sabor, não é? Então presta atenção. Só nessa substituição teve uma mudança incrível na minha vida. Às 10 horas, aquele lanchinho que eu tinha que fazer antes do almoço, eu já não fazia mais. Por quê? Porque das 7 horas até as 13 horas que eu tinha que almoçar, eu complementava o espaço do meu estômago com água. Bastante água. Porque muitas das vezes você não está com fome, você está com sede, mas você não se conhece. Como você vai saber se você não experimentar? E tudo começou a mudar. A minha pele mudou. Eu sempre tive pele lisa, unhas fortes, mas eu senti diferença. Muita diferença. Eu estava passando pelo calorão da menopausa. Não queiram saber o que é isso. Quem tem sabe. Aquilo foi melhorando. E eu fui assistindo cada vez mais as citações dele. E ele ensinava chás. Até que eu cheguei no chá de amora. E comecei a tomar o chá de amora. E que melhora maravilhosa! Que melhora maravilhosa eu tive! E o que eu observei? Tirando os lácteos, os derivados de leite, o meu intestino começou a agir diferente. E aí eu pude pular para 6 horas de jejum intermitente. Mas você não tinha hipoglicemia? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque o meu café da manhã era rico. Eu tomava uma xícara de café, tomava uma xícara cheia de chá, adoçado com canela. Durante o período depois da alimentação, eu tomava chá de amora, eu tomava chá de hibisco com limão, eu tomava água com limão, água pura. Mudei o sal. O sal da minha cozinha, como ele explicava, tem que ser o sal integral. E foi a maior melhora que eu tive na minha vida.
porque a minha pressão dava picos, nunca mais deu, usando o sal integral. Eu bato ele no liquidificador, inclusive estou com 2 liquidificadores parados por causa disso, que não é fácil. Agora eu comprei um moedor de sal, vamos ver se vai dar certo. Mas é outra vida você usar o sal integral. E eu fui aprendendo a remodelar as coisas. Usar o vinagre de maçã, que é um santo remédio para colesterol. Para mim, no meu caso, me serviu muito, sempre seguindo as orientações que ele passava. E aí o jejum foi passando de 6 para 8 horas. E nada acontecia de ruim, só coisa boa. Só coisa boa. E eu continuava normal, só que me dava um gás, uma energia. E eu comecei a fazer pequenos exercícios em casa. Olhava na internet, fazia exercícios. E de 6 passei para 8, e de 8 foi até quando eu consegui fazer 72 horas. Todo dia? Não. Não, gente. Vamos ter responsabilidade. Afinal, eu estava ali para mudar. Mas não foi do dia para a noite. Quando você está fazendo jejum intermitente, você aprende que você tem um período sem alimento sólido e você tem um período de janela. É assim que se fala, o período em que está liberado para você se alimentar. Mas essa alimentação tem que ser muito bem escolhida. Você não vai viver de alface. De jeito nenhum. Você precisa se alimentar com proteínas, com carboidratos de baixo impacto, não são os simples, descascar mais e não abrir embalagens. Tudo isso eu fui aprendendo dentro do meu projeto Caverna. Sentia falta de alguma coisa? Sim. Mas eu estava ali, com a internet à minha disposição, para procurar ajuda, para saber o que eu substituía, o que fazia. Eu tinha ali um apoio do Ho'oponopono, da meditação que eu aprendi a fazer, do respeito que eu aprendi a ter por mim, de aprender a dizer, não, agora não posso. Não, hoje não vai dar. Eu vou dormir agora sim. Eu vou acordar tal hora sim. Não quero que me perturbe. Não, não vou fazer. Tudo isso eu aprendi nesse processo. Não podia dar outra, né, gente? Eu tinha que sair desse processo diferente. Porque eu estava embasada numa mudança. E eu encarei essa mudança com realidade, com força. Eu não queria sair como entrei. Senão não justificava ter entrado. E aí, um dia, eu precisei ir num lugar onde eu ia ter muitos conhecidos. Vou precisar tomar água, tá, gente? E nesse dia, eu ouvi uma conversa bem longe de mim. Será que ela está doente? Pergunta a ela. E a outra falou, não tenho coragem. Mas, nossa, tá seca. Era tão bonita. Gente, se eu tivesse asas aquele dia, eu tinha voado para bem longe daquele lugar. Mas eu não podia.
Eu estava a pé, eu tinha que vir andando e num bom período até junto dessas pessoas. E eu cheguei em casa mexida e fui olhar no espelho. Eu levei um susto. Foi o primeiro susto que eu levei. Eu nunca soube que eu tinha o rosto triangular. Para mim sempre foi redondo. Outra coisa, comecei a sentir falta. Falta dos meus braços, meus seios. Quando eu baixava o queixo, eu encostava no meu seio. Porque era tudo muito grande, muito gordo, e o seio era uma coisa. Então, quando eu baixava para olhar para baixo, na verdade, eu encostava naquele travesseiro de mama. E naquele dia, me olhando no espelho, eu disse: cadê? Cadê eu? Meu Deus, essa não sou eu. E eu comecei a ver saboneteiras e meu pescoço fino. E aquele dia eu assustei. Porque até o que é ruim você se acostuma. Até o que te faz sofrer, você sente falta. Aquele prego que está lá no seu sapato, machucando o seu pé, e que você anda mancando, o dia que você tira ele, desculpa, você sente falta. Esse foi o meu prego. Foi quando eu descobri que existia uma outra Ângela, muito melhor, uma versão muito melhor do que eu tinha conhecido até aquele momento. E foi libertador. Muito libertador. Porém, eu não vou te enganar. Em nenhum momento eu virei aqui perante essa câmera falar alguma mentira para você. Eu passei por esse processo, não doeu. Eu estranhei. Estranhei algumas coisas. Fiz muitas coisas erradas. Porque você tem liberdade de abrir a sua janela no horário que você determinar, fazer a sua alimentação durante o período que você determinar e depois voltar para o jejum. E você tem dias livres, dias de lixo. Isso naquela época eu acreditava que podia. Por quê? Porque quando você põe um cavalo para puxar uma carroça, você coloca tapa-olho nele, para ele não olhar para os lados, né? Porque se ele olhar para os lados e ver que tem um espaço maior do que aquele que ele tem que olhar, ele pode se revoltar. Ele pode fugir. Ele pode agredir quem está chicoteando ele. Então ele olha só para frente. Por isso se usa tapa-olho no cavalo, porque ele tem que olhar só naquela direção. E por falta de informação, eu usei muito esses tapa-olho. Usando o dia de lixo. Dia de lixo,
Eu tinha feito jejum a semana inteira, feito a dieta certinha, como tinha que fazer. E no dia de lixo, eu com a minha lixeira aberta, comia tudo que não podia. Salgadinho, pizza, refrigerante, sorvete. É dia de lixo, eu tenho direito. Aquela velha história de que eu tenho direito. Direito de quê? De se matar? De se corroer por dentro? De engolir aquilo que você tem que botar para fora? Você não tem capacidade de sair dos seus relacionamentos tóxicos? Aí sabe o que é que você faz? Você come, você bebe, você fuma, porque você está acostumada a ficar intoxicada. Porém, um dia isso tudo muda. Mesmo dia que você não consegue manter aquela rotina que está te fazendo bem, continue. Um erro não vai jogar toda a sua rotina fora. Não. Olha para trás e vê quantos anos você veio no erro. Olha quantos anos você veio se maltratando, se chicoteando, usando tapa-olho. Agora você é livre para fazer o bem. Para fazer o bem para você. Para você. Para melhorar a sua vida. Então faça o melhor por você. E o que eu vou te falar para terminar esse vídeo. 90 dias depois do meu protocolo caverna, o efeito de tudo que eu fiz e nem foi ao pé da letra foi de 129 quilos e 600 gramas para 84 quilos que eu estou agora, 5 anos após o meu primeiro protocolo. Eu não engordei uma vírgula. Eu não voltei a comer aquele monte de porcaria que eu comia. Não vou dizer para você que de vez em quando se pede uma pizza aqui em casa. Mas o meu estômago não aguenta mais comer a quantidade de pizza que eu comia. Na metade da primeira fatia, eu estou empanzinada. Um dia uma pessoa da minha família achou que estava me ofendendo e veio me fazer uma visita, porque soube que eu tinha tido um problema de saúde, e veio uma visita muito rápida. E chegou para mim, a primeira coisa que ele disse: nossa, você está na capa. E eu disse: capa da onde? Meu Deus, se acabou. Ai, ai, ainda bem que nunca mais voltou. Porque para muitas pessoas, a sua mudança vai incomodar. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já passou de 150 quilos e é homem. Baixa estatura. Então, ele está como se fosse um saco de batata. E estava falando de mim. Por quê? Eu tinha perdido esse peso todo.
porque eu estava com uma nova aparência. E ele atribuiu isso ao período que eu estava passando, mas nada tinha a ver. É bem diferente você chegar aqui, me ver levantando da cama com esse cabelo cacheado todo para cima, não queira me ver levantando de manhã. Você vai ter outra opinião de mim, porque o meu cabelo vira uma escultura. Cada dia ele está torto para um lado. E eu tenho que entrar debaixo do chuveiro todos os dias para lavar esse cabelo para ele ficar apresentável. Mas ele sempre foi cacheado. Então, essa pessoa pensou que estava me ofendendo, mas não estava. Era apenas uma confirmação de que eu estava e estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Procure o seu norte. Procure aonde está essa dor, faça um curativo nela. Foi isso que eu fiz. O que eu quero dizer para você é isso. As minhas feridas foram saradas, me trazendo um novo shape. Mas a sua pode trazer uma outra coisa. Procure curar as suas feridas. Quero falar para você que a quantidade de medicação que eu tomava era surreal para uma pessoa que estava naquela idade. Era muita coisa. Meu estômago doía 24 horas por dia. Não era uma dorzinha não, tá? Era algo que eu tinha que tomar mais um medicamento para aguentar aquela dor, porque eu suava frio de tanta dor. Por quê? Era muita medicação. Era muita coisa. E durante o meu projeto Caverna, as medicações tiveram que ser removidas, não por mim. Eu fui a médicos, mostrei o que eu estava passando e, através de exames, foi constatado que eu precisava tirar aquela quantidade de medicação que não era mais necessária. E agora, graças a Deus e ao universo, eu estou com o endócrino do SUS, tão maravilhoso, que quando eu mostrei para ele a minha foto, os meus exames da época, ele falou comigo: você está no caminho certo e eu vou continuar te ajudando. Faça com responsabilidade, mas faça sim, porque o jejum ele cura câncer, ele cura osteoporose, ele cura todas as doenças porque ele limpa você. Ele te permite uma limpeza interior. Foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida. Porque quando eu tirei aqueles enganos todos, né? Tomar um leitinho morno antes de deitar. Gente, não tem um veneno pior. Manteiga, passa manteiga no pão de manhã e come um pão com café, com leite, depois come uma frutinha. Aí mede a sua glicose, vai estar 500. E aí sim você vai ver quanto de insulina você vai aplicar. Enxugando gelo. Se quando eu acordo, a minha taxa de cortisol está alta. Por quê? Porque meu corpo trabalhou a noite inteira. Meu fígado trabalhou a noite inteira para fazer limpeza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me hidratar. Eu não posso tomar açúcar. Eu não posso usar adoçante, que nada mais é do que açúcar disfarçado. Ah, usa mel, gente. Vamos ler. Vamos nos entender.
saber o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Na época, eu seguia um programa de alimentação pelo YouTube, que a pessoa dizia: o dia que você comer macarrão, coma macarrão com proteína. Hoje em dia, eu sei que o dia que eu comer macarrão, eu vou ter que fazer um plano de queima de energia após comer esse macarrão. Porque o meu corpo, ele está limpo. Eu não vou querer sujar o meu corpo com carboidrato simples. É biscoito. Eu adorava um biscoito. Adorava. Gente, minhas dietas vinham com 3 creme cracker no lanche da tarde. Se não quiser comer uma fruta antes de dormir, coma 3 creme cracker com uma xícara de leite. Pronto, bastava isso aí, era o veneno puro. Então você precisa entender de você. Como que você vai entender de você se você não é médico? Experimentando, ouvindo pessoas mais com experiências maiores que você, para você chegar lá. Não deixe de estudar sobre você. Qual é a sua fraqueza? A minha fraqueza era doces. Eu era a rainha do bolo de chocolate. Se você me convidasse para um bolo de chocolate, fosse a hora que fosse, eu imediatamente trocava de roupa e estaria lá. Assim como todo final de semana, já que era dia do lixo, eu fazia uma torta de chocolate, o famoso bolo maluco, né? Que foi proibido falar o nome do bolo, né? Mas o famoso bolo maluco, que é feito com chocolate, molhado com chocolate, recheado com chocolate e coberto com chocolate. E eu comia ali, dia do lixo. Dia do lixo eu tenho direito. Sábado e domingo, dia do lixo. Na segunda-feira, eu não me aguentava de dor de barriga, porque meu corpo estava limpo. De segunda a sexta. Sábado e domingo eu botava o lixo todo para dentro. Era lixo mesmo. Dia do lixo. Então, só quando você se respeita, só quando você sabe o que você quer realmente na sua vida, você vai passar por tudo isso. Mas é um dia de cada vez. Você não vai começar hoje o seu projeto Caverna fazendo 12 horas de jejum intermitente. Não procede. Não procede. Eu já vi tantas desculpas para não fazer jejum intermitente que eu vou falar para você, viu? Hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa falar, mas eu não faço não, porque eu trabalho fora, né? Então fica complicado, né? Eu ficar sem comer, fica mesmo. Agora, você não observa que fica mais complicado você carregar um sobrepeso, você estourar suas veias, seus vasos, arrebentar seus joelhos, suas articulações, sem você conseguir emagrecer. Porque emagrecer não é o foco aqui. O foco aqui é mudança de atitude. Mas tenha atitude. Tenha responsabilidade sobre a sua vida. Eu preciso entrar no Projeto Caverna porque eu fumo muito. Ok? Entre no Projeto Caverna sabendo que daqui a 40 dias
você não vai fumar mais. Porque dentro desse projeto você vai parar de fumar. Porque nesse projeto, nesses 40 dias, você vai fazer tudo que ainda não fez. Tudo que você não foi capaz de fazer ainda para parar de fumar. Se o seu problema é bebida, é a mesma coisa. Entre no projeto Caverna e saiba que em 40 dias você tem que sair do outro lado sem beber. Assim é com a pornografia, com o vício em celular. E tem um vício pior, viu, gente? Um vício que tanto mata você como quem está à sua volta, que é a ignorância. Eu vou entrar no projeto Caverna para aprender a respeitar o meu semelhante, para aprender a tratar as pessoas como elas realmente precisam e merecem ser tratadas. Você tem que entrar com o pensamento que daqui 40 dias você vai sair do seu projeto Caverna com o efeito caverna positivo sobre a questão que te fez entrar. Essa foi uma das razões que me fizeram entrar. E vou te falar, o tempo que eu fiquei lá, eu organizei muitas partes da minha vida, mas ainda tem muitas partes para ser organizada. E eu vou voltar para te contar mais coisas, para te incentivar mais ainda, para mostrar para você que é possível. Todo mundo é capaz de mudar, basta querer. E para isso, eu quero mostrar para você que você pode praticar o Ho'oponopono mágico todos os dias ao acordar. Determine o horário que você vai acordar para fazer a sua oração, a sua meditação, para organizar o seu dia. Não comece o dia desorganizado, levantando da cama e pega logo o celular. Não. Mude tudo. Afinal, você está num projeto de mudança. E eu vou te provar que é possível. Não é sobre peso, sobre número na balança e nem sobre beleza. Eu estou aqui para te falar sobre a minha travessia e mostrar que você também é capaz. Como é seu nome? Júlio? Júlio, abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu espero te ver no próximo vídeo, onde eu vou relatar mais e mais coisas para você. Eu vou te dar coragem para você entrar no seu projeto Caverna. E eu quero saber de você. Você tem coragem? Você tem coragem de mudar a sua vida? Fala para mim nos comentários. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e Deus te abençoe.